Então, esse é um olho que foi feito para o dia a dia, com poucos produtos. Na verdade, é um olho básico. É aquele olho estou maquiada, acordei bela, pronta para encarar o desafio do dia a dia. Vamos comigo agora. No primeiro passo, eu usei esse produtinho que chama Paint Pot, que é uma sombra cremosa que serve como um primer de sombra, tá? Eu apliquei ela com o meu dedo mesmo, eu já higienizei minha mão. Então, eu apliquei com o dedo, porque você também pode aplicar com o dedo, que é só criar uma películazinha para poder fazer com que a sombra fique mais tempo nos olhos. Na verdade, ela fica até 12 horas. Espalha, ela tem que ficar uma película mesmo, um véu. Logo em seguida, eu usei essa paleta de sombra, que ela vem com 9 cores, tá? E vim com um pincel mais fofinho, que é esse daqui, pra gente fazer uma segunda camada, que é um fundo para esse olho. É igual uma tela mesmo. Coloquei sombra sem medo, tá? Então você não precisa ter medo de usar sombra. Ela não morde a gente, ela não morde vocês. Sombra é vida. Pode espalhar aleatoriamente, não tem uma regra. Vocês percebem que esse olho você vai conseguir fazer ele, depois que você pegar a prática, você vai conseguir fazer ele em 10 minutinhos. Esse pincel que vamos utilizar agora é exatamente para poder fazer a segunda sombra. A segunda sombra a gente vai utilizar uma cor intermediária, que é para fazer o famoso esfumado, o vilão das sombras, tá? Eu vou aplicar ele, vira um pouquinho para lá, isso. Sempre nesse cantinho, fazendo um movimento de vai e vem. E aí eu posso botar a quantidade de cor que eu quero, porque essa sombra é só para fazer a transição entre a cor mais escura que a gente vai apresentar, mais a cor mais clara que a gente já fez como fundo. Não tenham medo, tá? A gente tá usando a máscara, uma por questão de proteção e uma para vocês verem que como fica um olho mesmo com a máscara. E nesse momento de pandemia é importante esse tipo de cuidado. É um cuidado duplo, né? É um cuidado pela pandemia, um cuidado consigo mesma, autoestima, que você vai perceber que independente de você estar com máscara ou não, você consegue ficar pronta para qualquer ocasião. Agora que a gente já fez a transição, vocês percebam que a gente consegue identificar que existe a cor que ela vai e vem nesse movimento, né? Então ela vai até o meio do olho, tá? Com o mesmo pincel, utilizando uma cor mais intensa, que é essa cor mais escura. É qualquer cor escura da sua paleta, tá? Eu tô usando essa paleta como um exemplo. Eu vou encaixar essa sombra no mesmo cantinho. Eu sempre gosto de tirar o excesso da sombra para poder não prejudicar aonde eu não quero que vá sombra. E aí eu vou levando essa sombra mais escura e mais intensa para o centro do olho. Limpo o meu pincel. E aí fazendo movimentos de bolinha, eu vou esfumando essa sombra até ela se misturar com aquela primeira. Ficando uma coisa transicionada e bem esfumada. Vocês percebem que já tem um olho bem pronto, maravilhoso pro dia a dia. Clean, básico e chique. Eu vou usar para intensificar esse olho, esse lápis que chama TED, é da MAC. Na verdade, pessoal, todos os produtos que eu utilizo hoje é da própria MAC Cosmetics, tá? Ela é quase minha patrocinadora oficial. Eu gosto de usar ele como se ele fosse um delineado. Ele morre no meio do olho, tá? Isso é muito importante para trazer um efeito mais alongado do olhar e um efeito mais intenso também. E aí depois eu venho com o próprio pincel para poder dar um acabamento e um esfumado.
perceba que é bem no cantinho, só para fazer esse efeito de um olho alongado. Isso é muito interessante, porque dependendo do olhar, ele projeta o seu olho, trazendo mais poder, mais autoafirmação. Isso é muito importante para os dias atuais. Perceba que é o seguinte, eu sempre utilizo as sombras opacas e intensas do canto externo para o interno, e agora eu vou utilizar as sombras com brilho do canto interno para o externo, tá? Nesse momento eu vou querer um efeito mais intenso, então eu vou usar o Fix Plus para poder potencializar o efeito das sombras que eu vou utilizar no momento, que vai ser as iluminadas da paleta. E eu gosto de pressionar o pincel para pegar bastante sombra. Nesse momento eu vou sempre pressionando e fixando, até o meio do olho, onde as sombras de brilho vão encontrar as sombras de opacas. Eu vou sempre pressionando e colando essa sombra, fazendo que o olho receba mais sombra. Fica a seu critério, tá, pessoal? Quanto mais brilho, mais bonito fica. E assim, não tenham medo de colocar a sombra, porque por ser durante o dia e fique estoure na luz do sol, ou coisa do tipo. Na verdade, ele vai trazer só um efeito de um olhar mais descansado, né? E até o meio do olho, tá? É importante que o meio do olho também tenha sombra para poder causar essa história do esfumado. Agora eu vou pegar o meu pincel de esfumar e eu vou agora unir essas sombras, para não ficar com nenhuma marca, né? O famoso sorvete napolitano. E eu só misturo de uma forma que não tire a sombra que eu coloquei do lugar e as cores elas apareçam. Olha como já tá bonito esse olho. Chique. Como estamos falando de uma maquiagem pro dia a dia, geralmente eu gosto de usar e indicar para minhas clientes sempre usar o vilão das mulheres, que é o lápis marrom. Lápis marrom é vida. Ele potencializa o olhar e tira também o efeito do cansaço, né? Então você pode passar mesmo na linha d'água sem medo de ser feliz. Em toda a extensão do olho. Eu sempre falei e gosto de reforçar que o lápis na linha d'água, ele não diminui o olhar, tá? Ele só traz um equilíbrio. E em seguida eu venho com a sombra mais escura e com um pincel tipo lápis também, tá? Só pra agora sentar o lápis e potencializar esse olhar na parte de baixo. E eu gosto de unir o final do olho de baixo com a parte de cima do olho, tá? Olha como já tá lindo. Vou dar uma limpadinha, porque sempre cai um excesso de sombra que a gente não quer que atrapalhe a gente. E agora, para os cílios, que não pode faltar, eu vou usar esse maravilhoso que é um prime de cílios. Na verdade, ele é um produto que ele ajuda a aumentar e potencializar a máscara preta, tá? E eu sempre digo para minhas clientes, olha para baixo, Bru, de você fazer por sessões. Vem, primeira camada. O segredo desse prime de cílios é o seguinte, quanto mais branquinho tiver, mais potente os cílios vai ficar. Perceba que assim, quanto mais branquinho, olha lá, bro, você vê que tá bem branquinho. O legal é que agora quando você vem colocar máscara, você não precisa passar 1000 camadas de máscara. Na verdade, você só vai cobrir onde tá branquinho, ó. Que ele já pega o efeito que a gente tá querendo, que é de um olho poderoso, porém pro dia a dia. Olha lá que lindo, quase um cílios postiço. Esse produto é muito incrível, tá? Eu vou só dar um acabamento agora. Olha pra cima, Bruno, limpando primeiro tudo que eu não tenho interesse. Tirar alguma marquinha que ficou. E aí você percebe que você tem um olho pronto, tá? No próximo, ela vai estar completa.